Saudações, amigos do canal Agartha. A palavra hierático está relacionada, em primeiro lugar, àquilo que é sagrado, estendendo-se a certos cânones artísticos formais e a uma forma de conhecimento mais hermético. No entanto, sabidamente tudo isso envolve estilos mais ou menos definidos, que buscam também refletir, mas acima de tudo sugerir, um estado de espírito específico. O ser humano cedo manifestou aspirações pela sua evolução espiritual, e tal coisa logo se refletiu nas suas representações artísticas, que, com efeito, tiveram de início propósitos puramente religiosos ou rituais. Por muito tempo, então, se manteve um certo estilo de representações ou de abordagem do sagrado, mais ou menos canonizado, e sequer se elaborou outros porque as artes estavam simplesmente consagradas àquilo que deve elevar o espírito. Contudo, após muito e muito tempo, e em períodos humanos considerados por vezes como decadentes e permissivos, se começou a flexibilizar os estilos e de representar a forma humana. E então surgiram nomes para separar o sagrado do profano, ou até mesmo para diferenciar formas de arte religiosa. É característica expressa do hierático afirmar o conceitual e o intelectual acima do sensorial e do psíquico. O hierático visa representar, sobretudo, o mundo interior, sugerindo dignidade e espiritualidade para assim inspirar valores nobres e elevados nas pessoas. Porém, qual o alcance de tudo isso e como tal coisa pode ser vista em nossos dias? Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. A difusão do espírito hierático na cultura universal é ampla e difusa, por vezes até mesmo insuspeita, a começar pelo próprio campo da espiritualidade, naturalmente. Existem muitas práticas no campo espiritual que afirmam o hieratismo enquanto postura de ascensão de energias. A posição física deve ser tomada como um símbolo da postura interior, porém representa mais do que isso, como costumam afirmar os tratados de yoga. A prática do zazen é apenas o modelo mais radical nessa direção, havendo, porém, inúmeras variantes. Mesmo empregando muitas vezes a forma para o representar e até mesmo alcançar, o hieratismo é, acima de tudo, um estado de espírito, que busca a própria integridade das coisas. É aquilo, enfim, que chamamos de postura de voo. E com efeito, existe certa arte que representa homens como que alados, aspirando pelos céus. A ascensão da energia realmente seria beneficiada desta forma, em função de ser da sua própria natureza verticalizar-se para ascender, refinar-se e evoluir. Uma referência clássica a respeito é o fogo, que sempre simboliza esta evolução e tende a queimar para cima. O próprio fogo segue servindo de exemplo no seu crepitar e relativo ondular, permitindo estender a questão a práticas aparentemente menos rígidas, como seriam as chamadas artes marciais e correlatas. É notório que um organismo saudável e ocupado por um espírito alinhado também se mostra hirto e vertical. A curva da coluna não é considerada saudável e tende a revelar problemas físicos e até interiores. A própria ideia de equilíbrio, tão cultivada em tantas circunstâncias e situações, também remete à mesma questão da verticalidade. Técnicas de saúde física e espiritual recomendam a miúde cultivar esta verticalidade, tendo em vista alcançar integridade psicológica e física. O exercício da disciplina está na base da ascensão espiritual e da autocura. Quando uma pessoa alinha as suas energias, ela sente imediatamente uma força interna de ascensão. A contenção, a disciplina e a castidade, tal como a abstração dos sentidos, proporcionam integridade moral e energética à pessoa, favorecendo as curas do corpo e da alma. Quanto mais desenvolvemos as nossas energias, mais elas se aprumam, e daí o simbolismo da espada. A ritualística é basicamente uma prática hierática,
onde o uso da palavra ocupa um papel central. No plano da sociedade propriamente dita, vista num aspecto mais laico, a melhor forma de observar a cultura do hierático está no contexto da chamada aristocracia, entendida como o conjunto de valores e práticas de uma nobreza moral. Esta nobreza almeja preservar costumes e tradições, tal como observar a moral e cultivar a dignidade. Naturalmente, tal coisa se radicaliza ou formaliza quando alcançamos os próprios exercícios militares. A postura natural do militar é hirsuta, e tal como na religião e na saúde, ela também é cultivada no intuito de alcançar ou preservar um espírito alerta e de prontidão, que inclui naturalmente os mencionados atributos morais. Os reinos da natureza trazem por sua vez outras tantas referências na mesma direção. Seria inevitável pensar nas montanhas a este respeito, já que tantas vezes elas têm servido de símbolo para tudo isto. O mesmo símbolo foi aproveitado na arquitetura sagrada, como demonstram os templos hindus em especial. E este fato também nos remete diretamente à questão das mandalas, que são como templos planos traçados. Contudo, mais próximo do ser humano estão as plantas, que apresentam inclusive todo um simbolismo pertinente de relação orgânica com a luz. Muitos exemplos do simbolismo vegetal foram intimamente aproximados dos processos espirituais, donde a frequente menção aos chamados deuses da vegetação, e mais ainda a recorrente associação da árvore com os elevados processos espirituais dos avatares e congêneres. Tampouco passa longe disso tudo os chamados cultos da fertilidade, ou os cultos fálicos de variada natureza, tal como estabelecidos e popularizados no tantrismo e no shivaísmo, onde o cultivo da virilidade se comunica diretamente com a ideia da vitalidade e do próprio espiritual. Naturalmente, as práticas e doutrinas tântricas em geral entram neste rol de atividades ascensionais de energias. Por fim, o cultivo da própria forma humana, com sua característica toda especial de verticalidade plena dentro do reino natural, já aponta em si mesmo como uma prática espiritual tradicional. Mais que isso, comporta um simbolismo de universalização, porquanto representa uma conexão entre o inferior e o superior, simbolismo este que se aproxima também ao da árvore, tão empregado para representar as questões espirituais, como na ideia bíblica da árvore da vida original e na árvore sefirótica da Cabala, entre tantas outras semelhantes existentes na iconografia sagrada desde os vetustos sumérios ou mesmo antes. Daí o primitivo culto de pedras votivas e a ereção de menires e da estatuária como a da Ilha da Páscoa e muitas outras do gênero. Os monolitos antropomórficos de estilo Chultan aludem inclusive a movimentos rituais alquímicos de ascensão de energias. O famoso pilar de Osíris faz uma síntese de inúmeros conceitos, como árvore, escada e coluna. A ideia da escada, tão presente na iconografia sagrada, também remete, pois, ao mesmo simbolismo ascensional. Se conhece o culto solar egípcio esotérico empregando posturas verticais ou de pé para efeitos de meditação. E, na verdade, a própria mumificação não deixa de representar uma extensão do culto hierático visando assegurar a incorruptibilidade da forma física. Além de todo o simbolismo da crisálida nisto envolvido, destinado a preparar a alma para a sua futura libertação espiritual. Ato seguinte, a questão dará origem ao conceito de coluna dentro da arquitetura em número variável, desde a coluna única como símbolo axial, extensível aos minaretes, obeliscos e torres, até as colunatas templares. As colunas surgiram notoriamente ornadas de rico simbolismo, adquirindo um caráter paradigmático em muitos momentos, incluindo simbolismo e elementos de culto específico, como acontece na maçonaria. Esta ideia específica das colunas duplas, que traz naturalmente outra alusão à ideia do equilíbrio, remonta com efeito às próprias origens da arquitetura templar, quando da edificação dos remotos templos de Göbekli Tepe na atual Turquia,
ostentando o simbolismo que será reencontrado mais tarde nas citadas estátuas polinésias da Ilha da Páscoa. Desde antes, não obstante, o tema persiste na forma de portais, incluindo o primitivo modelo dos dolmens megalíticos. Neste caso, o simbolismo do portal serve para sugerir, eventualmente também para induzir, a ideia de passagem para um outro estado de consciência, por assim dizer. Não raro, portais, cúpulas e abóbodas foram representados de forma circular ou até mesmo cônica ou triangular, e certamente para além das simples conveniências técnicas da arquitetura, mas antes para fazer referência seja ao céu como ao sagrado. E tudo isso passa naturalmente pelo simbolismo das origens, não só pelas práticas e atividades, como também da própria representação. Daí que o número inicial dos algarismos, tanto como a primeira letra dos alfabetos, tendem a ser verticais ou senão triangulares. O hierático está relacionado ao canônico e por várias razões. Desde as primeiras artes rupestres, cânones foram adotados como forma de padronizar as coisas, após se haver alcançado certos consensos universais, e, como tais, também democráticos. A ideia era, então, orientar e preservar uma concepção ideal de arte ou de representação. Pois, embora geralmente relacionado ao sagrado, não obstante o hierático está bem mais voltado com efeito ao próprio universal. Prova disto é o simbolismo sinárquico presente na representação dos faraós na clássica postura de braços cruzados em forma de X, ostentando os símbolos dos poderes material e espiritual. O fato da arte primitiva arcaica ostentar amplo caráter e estilo hierático testemunha que a sua natureza era, com efeito, expressamente religiosa ou universal. E, muito embora o canônico não tenha se limitado ao hierático, estas outras formas de arte e representação tendem a ser mais fugidias ou instáveis, caminhando rapidamente para a própria extinção. Uma das fontes mais marcantes dessa transição estética foi a grega, onde os contrastes entre o estilo arcaico e o clássico são gritantes e deveras representativos do que se quer dizer. No entanto, o aprimoramento estético e naturalista não afastou de todo o espírito hierático, haja visto que as colunatas das cariátides formam um dos pontos altos da arte grega por sua forma e simbolismo. Já com um sentido bem mais simbolista são as suas correspondentes atlantes do México Central. Ainda que a representação da própria natureza tenha sempre os seus admiradores, até em função das dificuldades técnicas inerentes, fato é que mesmo hoje a ideia do naturalismo não é muito bem vista nos meios artísticos, onde cada vez mais se caminha para um retorno ao conceitual e ao simbólico, razão pela qual o resgate da alusão ao primitivo com Gauguin e Picasso foi sempre tão bem recebido. A arte também pede, afinal, pela interação viva com o observador, incluindo o próprio uso da inteligência e da reflexão. E assim, vemos que o ser humano, sobretudo quando aprimora a sua cultura, tal como a sua sensibilidade e inteligência, retorna vez por outra e ensaia passos na direção do sagrado, do original e do solar, do vertical ou do hierático, enfim. E certamente essas são tendências marcantes em períodos de crise ou de final de ciclos, quando a humanidade busca referências para ressurgir das cinzas, tal como a encontrar o seu próprio eixo. Após experimentar todas as coisas, é natural que o ser humano busque retornar já para o seu centro, a fim de reencontrar a própria essência. Esta é a imagem que resulta, pois, da síntese e da regeneração das coisas, semelhante à forma das mandalas, como símbolos da própria natureza universal, oculta ou manifestada, desde os átomos e as células, tal como os próprios sistemas solares e as galáxias. E certamente, de maneira semelhante, a formação do próprio espírito humano. E com isto encerramos a presente apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação.
Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.